A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os irmãos em Cristo Jesus, Senhor nosso. Mais um dia estamos aqui pela graça e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero trazer uma leitura aqui no livro da carta de 1 João, em 1 João, no capítulo 2, do verso 7 em diante, para a nossa meditação e para nossa comunhão com o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Como sempre costumo, eu peço que você sempre esteja com a caneta na mão para que eu possa, conforme os versículos que eu vou citando aqui, você vai escrevendo para depois você ir meditando. Amém? Então, vamos, você que já está esperando, está lendo a palavra do Senhor neste momento, então abra sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 2, verso 27 em diante, que nos fala: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, permanece em vós, e não tende necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Filhinho, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, não envergonhado, na sua vida. Se sabeis que ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós vamos falar um pouco da unção do Espírito Santo. A única unção que nós temos hoje em dia é a unção do Espírito Santo. Não é unção com óleo, não é com nada. Que nós estamos vivendo pela graça do Novo Testamento, que a partir daquele momento que Jesus Cristo veio, ele nos deu o direito de nós sermos ungidos pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que esta é a verdadeira unção. Não é aquela unção que muitos fazem por aí, mostrando coisa, mostrando um lenço, mostrando feijão, mostrando não sei o quê, mostrando muita coisa, mostrando unção. A unção é a unção do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, para que nós possamos permanecer firme na presença dele. Porque Deus é Deus e não é Deus de confusão, e muitos estão fazendo confusão por aí com os negócios de unção. A partir daquele momento que você se alegra na presença do Senhor, se referencia a ele, recebe a correção dele, aceita e faz a sua vontade, você já é ungido pelo selo do Espírito Santo de Deus. Assim como João está ensinando aqui, da verdadeira unção. Se já sabeis que ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Porque ele está falando aqui sobre a unção do Espírito Santo de Deus. Porque quanto a vós outro, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tende necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou, a palavra do Senhor, a unção do Senhor. Porque aqui nós temos umas referências sobre esses versículos, desse capítulo 2, verso 28, que é a volta de Cristo nos motiva. Nós temos uma motivação pela volta de Cristo, pelo qual nós estamos esperando a sua volta. Ele veio e prevendo a sua volta para arrebatar a sua igreja e levar os seus escolhidos, e levar as suas ovelhas e separar os bodes das ovelhas, para que ela venha e tenha uma futura e boa pastagem. Amém?
Então entenda bem, meus amados e minhas amadas, meus irmãos queridos, em Cristo Jesus, todos que ouvem a palavra do Senhor e da importância, porque a vigilância é muito importante, nós estar sempre vigilante, como está lá relatado lá em Mateus 24, 42 e 25, 13. Fala sobre a vigilância. Nós temos que ter a sobriedade, como está lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, e capítulo 4, verso 17, e 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 1 a 10. A volta de Cristo nos motiva a diligência, porque nós temos que ser diligência da palavra de Deus, com urgência, como está lá em Mateus 16, de 26 a 27. A volta de Cristo, como que fala sobre a consagração ao serviço, como está lá, nós temos que se consagrar ao serviço, mas a consagração em si próprio, nós temos que se dedicar, orar e ser fervoroso e estar sempre se consagrando para que nós possamos ter uma vida bem afetiva com o Senhor Jesus Cristo e ter a presença do Espírito Santo na nossa vida, porque quando ele fala a consagração ao serviço, é se dedicar ao serviço do Evangelho da Palavra de Deus, como está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 3. A volta de Cristo nos motiva, tem uma motivação sobre a moderação ao julgar aos demais, que não devemos julgar a ninguém. Ser moderado, como eu já expliquei aqui em outras vezes, que nós não temos que julgar ninguém pelos fatos que a pessoa tem feito e mais outras coisas assim sucessivamente. Não devemos de julgar ninguém. Então tem que ter uma moderação ao julgar aos demais, mas pelo contrário, procurar levantá-lo e fortalecê-lo na unção do Espírito Santo, como está lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, verso 5. A volta de Cristo nos motiva, nós temos uma motivação a permanecer em Cristo, que é eu e você, nós temos que permanecer em Cristo Jesus, Senhor nosso. Porque a palavra nos ensina, porque está escrito no verso 28 aqui como está aqui, que permanecer em Cristo, como está aqui da leitura que nós fizemos de primeira carta de João, no capítulo 2, verso 28, quando ele diz aqui, como ele chama até de filhinho. Filhinho, agora pois permanecer nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos. E nós não afastemos envergonhado na sua vinda. Ele está bem explicando aqui, e isso não tem como a gente falar diferente. Nós temos que falar desta forma, porque é assim que a palavra nos ensina. Nós não temos de que se envergonhar, mas permanecer firme. E ele ainda chama de filhinho, com aquele amor que ele tem, como o discípulo amado de Jesus Cristo chama de filhinho. E as cartas dele sempre se referem com amor, com carinho, com bondade, tratado com mansidão, e aquele ensinamento maravilhoso. A volta de Cristo nos motiva para uma vida santa. Por que uma vida santa? Que João está se referindo aqui. Que nós temos que estar sempre se santificando perante o Espírito Santo de Deus, para que nós possamos dar sempre a volta por cima de todos os males que vêm sobre nós. Nós temos que dar a volta por cima de todos os males que vêm sobre nós e vencer todas as dificuldades, todas as tribulações, todos os maldicentes contra você, contra mim e contra todas as ciladas que vêm sobre nós. Então nós temos que se fortalecer. Mas por quê? Porque está lá escrito em 2 Pedro, no capítulo 3, do verso 11 a 13. Mas a volta de Cristo nos motiva ao amor fraternal. Tem que ter amor fraternal. Nós temos que ter amor uns com os outros. Conforme eu sempre falo. Como Jesus falou, quando os discípulos perguntaram a ele, mas Senhor, qual é o maior mandamento de todos? Quando ele deu os 10 mandamentos, eles perguntaram a ele, qual é o maior mandamento de todos? Ele falou, amará
o seu próximo como a ti mesmo. Esse é o maior mandamento. Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas e amará o seu próximo como a ti mesmo. Esses são os maiores mandamentos que Deus nos deu para a nossa vida frutífera e uma vida de unção do Espírito Santo, para que nós possamos estar sempre ungidos com essa graça de Deus. O amor fraternal é o mais importante, porque está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, do verso 12 e 13, está escrito. Mas nós temos por aqui também, vede que grande amor, João, ele nos refere aqui. A palavra verde e eis são encontradas muitas vezes nos escritos de João, em João, capítulo 1, versos 29 a 36 e 47 e 19, 5. Apocalipse, capítulo 1, versos 7 e 21, 3. O apóstolo admirador, vede que grande amor, ninguém olhou tão profundamente para o coração de Jesus Cristo como João, como está lá escrito no Evangelho de João, no capítulo 13, verso 3, e também no capítulo 19, verso 26, e no capítulo 20, verso 2. Vê que grande amor de João com Jesus Cristo, porque aqui também se fala que no capítulo 21, no verso 20 do Evangelho de João, muitos milagres ele apreciou, mas não encontrou nada maior do que o seu amor. O amor que Jesus Cristo teve e continua tendo por mim e por você. Então nós temos que fazer conforme João nos está nos ensinando. O amor, o carinho e está sempre se chegando e se cumprimentando uns aos outros em espírito e em verdade. Por quê? O amor é incompreensível. Nós somos chamados filhos de Deus. Nós que éramos pecadores, recebeste e transgressores dos seus mandantes, João fala do Filho de Deus e do filho do diabo. Este amor perdoa aos pior pecado, o pior pecador que se arrepende. Ele aqui, João não está necessitando que ele perdoa. João, ele está escrito aqui, que este amor perdoa ao maior pecador que se arrepende. Como está lá em 1 Crônica, capítulo 33. Segundo Crônica, capítulo 33, se refere sobre isso também. Que ele ama as pessoas que se arrependem dos seus pecados. Então ele amou aquela pessoa que cometeu um grande pecado, mas a partir daquele momento que ele se arrependeu, Deus os amou. Ele os amou, porque nós temos constantemente estar sempre pedindo perdão a Deus pelos nossos atos pecaminosos. Cada minuto, cada segundo a gente peca, mas Deus é misericordioso para nos perdoar. Assim como a carta de João está nos ensinando aqui. Outra coisa que ele nos refere sobre os efeitos da filiação de Deus. Tem que ter o efeito da filiação de Deus. Por quê? O Filho de Deus sujeita-se a seu governo e não é dominado, como está no verso 1, que ele diz aqui. Vamos conferir no verso 1 do capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados de Filho de Deus. Viu? Filho de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Muitos não reconhecem a ele mesmo. O grande amor de Deus é tão grande. Mas ele também se refere aqui também purificação e transformação na
imagem de Jesus Cristo, do verso 2 e 3, quando diz aqui, verso 2 e 3 do capítulo 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que houvemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todos os que nele têm essa esperança, assim como ele é puro. Então, assim, nós temos que ser conforme ele é puro. Mesmo nós não somos puros igual a ele, mas nós temos que procurar a ser puro, assim como ele foi puro, veio e não pecou, não cometeu erro nenhum e só fez o bem. Você ter feito bem, você só ter feito bem, ou você ter procurado fazer outras coisas diferentes. Aí vai sobre você e Deus, que não pertence a mim, mas pertence a ele. Mas ele diz aqui, os efeitos dos filhos de Deus, vitória sobre o pecado, como está no versículo 4 e a 10. Do versículo 4 a 10 fala sobre isso, a vitória sobre o pecado. Então nós temos que vencer o pecado e não deixar o pecado nos vencer. Mas ele também fala sobre os efeitos dos filhos de Deus, que fala sobre o amor para com os irmãos. O amor com os irmãos. Ele está se referindo aqui no capítulo 3, do verso 11 a 18. Ele está aqui, isso aí eu estou me referindo sobre a primeira carta de João, no capítulo 3, do verso 11 e 12. Mas, por outra razão, os efeitos da filiação de Deus é intrepidez e confiança para com Deus, que é também no capítulo 3, do verso 19 e a 21. A certeza da oração também permanece no capítulo 3, do verso 22 e 23, que faz a certeza na oração. Nós temos que ter a certeza, temos que ter a convicção que na oração nós vamos mais além do que nós pensamos, porque Deus permite isso através do seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo nos conduzindo. Nós vamos além da nossa possibilidade. Mas os efeitos da filiação de Deus é certeza que Deus habita em nós. Verso 4 do capítulo 3. Vamos dar uma conferida lá. Verso 24 do capítulo 3. Verso 24 do capítulo 3. O que ele nos diz aqui? Verso 4 do capítulo 3. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Pelo Espírito que nos deu. Então, a gente, nas orações e na certeza que Deus habita em nós, então nós vamos além do que nós achamos que deve ir. Porque, às vezes, nós sentimos fraco, aí quando nós sentimos fraco, aí nós estamos fortes. Se nós sentimos forte, nós estamos fracos. E ele dá esse ensinamento maravilhosíssimo para mim e para você. Mas veja que grande amor, o amor que ele tem. Purificar todos, como está lá em Lucas 37 e 47 e Apocalipse 1, verso 5. E também nós temos que restaurar, ou seja, restaurar é sair do meio do lamaçal, como está lá no Salmo 51 e João, no Evangelho de João, no capítulo 21, verso 15. O privilégio e insentível, outros erramos. Pecadores, agora somos filhos. Nós somos. Ele está fazendo uma pergunta. Nós somos, não como muitos dizem, gostaríamos de sê-lo, como aqui está
em 1 João, no capítulo 3, verso 2. Verso 2, que ele diz aqui, no capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser sabemos, que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Amado, veja uma coisa interessante, que a Bíblia sempre ela nos faz a pergunta e dá a resposta. E para isso nós temos que buscar. E às vezes ela faz a pergunta e a gente fica ali, não sai dali, fica só dali, e não tem uma resposta suficiente para o que nós devemos fazer. Mas ele diz aqui também, como muitos dizem, gostaríamos de sê-lo. Aí nós vamos lá em Gálatas capítulo 4, verso 6. Se possuir uma natureza divina, aí nós temos que ir lá em primeiro, aí nós temos que conferir lá em 2 Pedro, no capítulo 1, verso 4. Temos um relacionamento familiar e íntimo com Jesus Cristo. Hebreus 2, 11. Temos acesso ao Pai. Efésios 2, 18. Hebreus 10, 19 a 33. Tornamos co-herdeiro, como está lá, nós somos co-herdeiro de Cristo, como está lá em Romanos 8, 17 e Apocalipse 21, 7. Consciência óbvia, obrigação do filho é de obedecer e honrar aos pais, como está lá em Efésios capítulo 6, verso 1 e 2. Assim, nós também vivemos para a glória de Deus, ser obediente ao Pai. Mas é grande responsabilidade a nós, para mim, para você e para todos aqueles que fazem a vontade dele. Por quê? Nós estamos aqui falando da palavra do Senhor, porque esse capítulo, essa carta de João, no capítulo 1, verso 2, nos dá muitos ensinamentos, porque é o antigo e o novo mandamento, o amor fraternal. Por quê? Como se refere aqui? Vamos dar uma referência aqui em alguns versículos aqui, porque dá sobre o que se fala sobre o versículo 6, que ele nos diz assim, do capítulo 2. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, como ele andou, será que nós temos plena certeza, plena convicção disso? Porque Cristo deve ser o nosso exemplo, por exemplo, na plena confiança, no amor, na pureza, no sofrimento, na paciência e no suportar dos inimigos. Nos sacrificamos e no sacrifício próprio, como está lá em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 28. Também na plena confiança, como está lá em Hebreus 12, no capítulo 12, no verso 2 e 3. No amor, Efésios 5, 2. Na pureza, 1 João 3, 5. O que diz aqui João 3, 5? Aquele que enfrentamos, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Que maravilha, né? Mas ele também nos se refere aqui na paciência e nos suportar dos inimigos. Ele também está falando sobre isso, e nos suportar dos inimigos. Por que nós devemos nos suportar dos inimigos? Porque está lá Hebreus 12, 5. No sacrifício próprio, Filipenses 2, 5, 8. Em todos os momentos de nossa vida, nós temos que permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo, quem permanece em Cristo, andar como ele andou na dependência do Pai. João 2,6, que ele nos fala aqui. Aquele que diz que permanece nele, se deve também andar assim como ele andou. Louvado seja Deus. Amar aos irmãos. Permanecer
naquilo que ouviu, permanecer na unção do Espírito Santo, como está no verso 27. E Efésios, no capítulo 4, verso 30. Guarda-se do pecado, como está no verso 6. Nós temos que se guardar do pecado. E também está lá em Gênesis, no capítulo 39, verso 12. Não amar ao mundo, não amar ao mundo. Como ele diz aqui no verso 15. No verso 15, não amar o mundo, quando ele diz aqui não amar o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o amor do Pai não está nele, quem ama ao mundo. Mas purifica-se do pecado, como está lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, verso 1. Salmo 139, verso 23 e 24. Cristo, nosso advogado, ele é o nosso advogado, porque ele está dizendo aqui, da nossa leitura, no verso 1, filhinho meu, estas coisas vos escrevo para que não pequei. Se todavia alguém pecar, tenhamos o advogado justo ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Por quê? Quando ele chama filhinho meu, a certeza e a original relacionada entre Deus e o homem. O fazer e o não fazer do homem em permanecer a palavra e atos e também na omissão. Ele peca e rompe a comunhão entre ele, como filhinho e Deus Pai. Romanos capítulo 3, verso 23. E 1 João, também no 1 João 1, verso 8, quando ele diz aqui no verso 8, louvado seja Deus. Do verso 8, todavia vós escrevo novo mandamento, a quais aquilo que é verdadeiro nele em vós, porque as trevas se vão dispersando e a verdadeira luz já brilha. Então nós temos que andar na verdadeira luz divina do Espírito Santo de Deus. O fazer e o não fazer do advogado, ele não encobre, não diminui o pecado. Ele não nega o direito de Deus sobre os seus filhos caídos. Pelo contrário, ele expõe o pecado e abre os olhos do pecador para ver sua culpa e perdição, como está lá em Salmo 32. Intercede pelo pecador diante de Deus e indica como para o seu sofrimento e morte na cruz em substituição do pecado, como está em Lucas 23, 34. Mas a reação de Deus aceita esta possibilidade, essa substituição, mas somente quando o homem reconhece e confessa e deixa o seu pecado. Como está lá em Provérbio, capítulo 23, verso 18. Então, a comunhão de acordo, ela sempre é de acordo, conforme nós lemos aqui da nossa leitura, verso 1. Foi possibilitada pela encarnação de Cristo, como está 1 e 2, verso 1 e 2. E com o Pai e com o Filho, verso 1 a 3. E condicionada pelo andar na luz, como está aqui no verso 5 a 7, quando ele diz aqui: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado. O amor de Deus, nisso saberemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Louvado seja Deus. Andou na luz, então nós temos que andar sempre na luz, sempre, e não andar nas trevas nem na escuridão. Porque a partir daquele momento que ele se refere aqui, que chama filhinho, nós somos filhinho, então nós andamos na luz. Louvado seja Deus. E quando ele fala aqui que o fazer e o não fazer do homem em pensamento, palavra e atos, e também na omissão, ele peca.
e rompe a comunhão entre ele e como os filhinhos, e Deus o Pai. Romanos 3:23. Ele tornou-se culpado e sujeito no juízo. O fazer e o não fazer. O advogado, ele não encobre e não diminuiu o pecado. Como está lá em Lucas 19, 41 a 45. Ele não nega o direito de Deus sobre o seu filho caído, pelo contrário. Ele expõe o pecado e sobre os olhos do pecador, para ver sua culpa e perdição. Intercede pelo pecado diante de Deus e indica como o seu sofrimento e morte na cruz em substituição do pecado. Lucas 23, Lucas capítulo 23, verso 24. Mas a reação de Deus aceita em substituição, mas somente quando o homem reconhece e confessa e deixa os seus pecados. Provérbios 23, 18. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Porque uma quadrupla tomada de disposição em relação ao pecado. Negar o pecado, negar sua natureza inerente ao ser humano, negar a queda no pecado. O que envolve essa negação engana-se a si mesmo, que diz aqui no verso 8. Engana-se a si mesmo. Por quê? O que diz aqui no verso 8? Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele, em vós, porque as trevas se vão dissipando, e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e anda e odeia seu irmão, até agora está na treva. Então nós temos que ter sempre o amor verdadeiro, o carinho, e sempre amar, mesmo que ele diz que não ama você, não gosta de você, mas você tem que demonstrar o seu amor para ele. Isso é difícil? Sim, com certeza é difícil, mas o mais importante de tudo é o amor, a comunhão um com os outros, porque sem o amor de Cristo, sem o amor ao próximo, através de Cristo Jesus, nós não andaremos na luz. Para nós andarmos na luz, nós temos que, mesmo aquele que diz que é nossos inimigos, aquele que diz que não gosta da gente, aquele que nos maldiz, aquele que nos maltrata, aquele que não trata bem, aquele que passa e não lhe cumprimenta, aquele que passa por você e vira a cara para o outro lado. Qual é o amor que esses têm? Mas você tem que andar na luz e demonstrar o amor sobre Cristo Jesus, pela luz do Espírito Santo da sua vida. Então receba essas palavras nesta manhã maravilhosa, que Deus lhe abençoe a todos. Amém? Então eu quero lhe fazer mais uma vez um pedido. Assim que você assistir esse vídeo, você deixe o seu joinha, você compartilhe com seus amigos, com suas amigas, com os irmãos amados queridos. Compartilhe e ative o sininho para toda vez você estar sempre recebendo as notificações dos vídeos que nós postamos aqui, da palavra do Senhor, que é um conteúdo maravilhoso que nós temos para o bem-estar